Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafa Varela da Turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, ainda vivemos na época de pandemia e isolamento social, mas é importante fazermos uma reflexão nesse momento, tá? Eu estou muito bem do lado daqui, espero que vocês estejam muito bem do outro lado da telinha aí, se capacitando, fazendo algo de útil, porque às vezes, infelizmente, bate aquele desmotivação, bate aquele, caramba, aquela bad, né? E a gente fica pensando, caramba, o que eu posso fazer de útil? Tô ficando sem emprego, sem oportunidade. Então, relaxa, tranquilo. É mais do que nunca é importante nos capacitar nesse momento, até porque geralmente não tínhamos tempo antes da pandemia, a nossa vida era muito corrida e nunca tinha tempo para nada. Agora a gente pode ter tempo para tudo, mas em casa. Então fica bem complicado, né? Então, assim, o Sebrae está possibilitando vocês, com os conteúdos online, se capacitarem e ir em casa. Isso é muito importante. E outra coisa, é importante que vocês vejam isso aí, os conteúdos, né? Até porque a gente arruma algo para fazer no dia a dia. Eu arrumo algo para fazer, elaborando os conteúdos online para vocês, e vocês arrumam algo para fazer no horário que vocês estiverem mais livres e mais cômodos e mais motivados assistindo os conteúdos online. Então, as partes se ajudam e todo mundo ganha no final, tranquilo? E sempre falo, é importante nos mantermos capacitados, porque uma hora essa pandemia vai passar. E quem tiver capacitado vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho com maior facilidade, tranquilo? Então é isso, pessoal. Partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje falaremos sobre hardware e software. Tá, os temas de hoje serão hardware, software, e dentro de software falaremos sobre programas, aplicativos, sistema e aplicação. Tá, aquela velha perguntinha, né? Você tem ideia do que seja hardware e software? Bom, pessoal, é importante vocês saberem sobre isso, até porque vocês um dia consertarão computadores na vida, né? Então é importante vocês saberem isso, mas é algo bem simples que lá na frente eu vou te explicar. Tá, o que é hardware? Existe um conceito bem bonito aí e tal, mas vamos a fazer uma pequena analogia. Dizem que hardware é aquilo que a gente chuta ou bate. É quase isso, né? Mas isso quer dizer o quê, professor? Aquilo que a gente sempre vai bater? Não pegue o sentido literal da coisa. Mas é um conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Ou seja, o hardware de um computador não é só aquela carcaça externa que o pessoal fala que bate literalmente, né? Que muitos professores aí usam a analogia, hardware é aquilo que a gente chuta e bate, e software é aquilo que a gente xinga. É mais ou menos por aí, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque alguns componentes do computador é só a carcaça mesmo, aquele aparato que protege o hardware em si. Porque, ó, preste bem atenção na definição aí, ó. Conjunto de aparatos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Exemplo, olha aí, na figurinha que a gente colocou aí, certo? Placa-mãe e o HD. A placa-mãe é o coração do computador, certo? É como se fosse o nosso coração mesmo, literalmente. E o processador é como se fosse o cérebro, é onde vai processar as coisas, que lá na frente vocês vão saber um pouco sobre isso. Sim, professor, e tem uma figurinha aí chamada HD e tem o nome SSD. São dois tipos de armazenamento, certo? Que também lá na frente vocês verão. Isso vão servir para armazenar coisas, fotos, vídeos, documentos do seu trabalho, da sua escola, enfim, materiais de estudo. E isso é um tipo de hardware também, tranquilo? Tá, o que é software? Software nada mais é a parte lógica do computador. É aquilo que foi programado e construído para vocês usarem, certo? Seja o WhatsApp. O WhatsApp é uma espécie de software. Facebook é uma espécie de software. Antivírus é uma espécie de software. E o Word é uma espécie de software. Mas cada software, se a gente for ver, como eu expliquei lá, como na introdução dos temas, existe um nome específico. Por exemplo, o WhatsApp é um tipo de software para celular, certo? Que quando você instala, né, no sistema operacional iOS ou Android, ele tem um nome, ele é chamado de aplicativo, certo? Já o Facebook é chamado de uma aplicação. Alguns chamam de website, alguma coisa, mas não é bem um website, mas é uma aplicação, certo?
O antivírus é um programa de computador instalado para você o quê? Fazer a segurança e a proteção dos seus arquivos, assim como o Word também é um programa, é um executável, né? Arquivo executável que vocês vão utilizar para digitar coisas. Tá. O software é a parte lógica do computador, como eu falei, mas ele é dividido em 4 tipos. Quais são os tipos? Programa, aplicativo, sistema e aplicação. Tá, você tem ideia do que seja o hardware e o software? Tá, como eu falei, o hardware é a parte que você chuta, né? E o software é a parte que você xinga. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Então, a parte lógica da coisa é chamada de software. A parte física, como eu falei na definição, é a parte de hardware. Mas antes disso é importante vocês saberem algumas coisas. Vamos botar aqui um slide só para vocês entenderem uma coisa. Nos tipos de software, existem os programas, aplicativos, sistemas e aplicação. Eu vou explicar um por um agora para vocês entenderem o que são cada um deles, certo? O programa nada mais é que uma espécie de software que você vai conseguir instalar na sua máquina. Mas, professor, o que é um programa? O que é um executável? O que é instalar? Tá, vamos lá. Executável é uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de programa que você vai conseguir colocar dentro do seu computador. Mas como eu vou colocar? Instalando. Mas o que é instalar? É fazer com que você siga uma sequência de passos, certo? Até chegar ao final e no final você consiga utilizar aquele programa. Ah, Rafael, se eu fizer a sequência de passos, se eu não conseguir utilizar esse programa no final, eu consegui instalar o programa? Não, você não conseguiu instalar o programa. A finalidade, a ideia final do programa é que você conseguir, a ideia final da instalação, né, é vocês conseguirem utilizar ele no final. Se acontecer algum problema no processo de instalação, vocês não vão conseguir usar o programa, então ele não foi instalado com sucesso. O aplicativo. O que é um aplicativo? O aplicativo nada mais é que um software, certo? Mas ele vai ser um software qualquer? Não, ele vai ser um software que vai ser instalado da mesma forma, certo? A ideia de instalação também serve para esse tipo de software, mas vai ser instalado no computador? Não, é um tipo de software que vai ser instalado no celular, seja ele iOS ou Android. Tá, mas como baixar e como instalar um aplicativo? Bom, no iOS, né, ele tem lá a parte de instalação deles, e no Android tem a Play Store. E se não me engano, no iOS, eu não uso muito o iOS, mas eles também têm uma Store lá, Apple Store, se não me engano é Apple Store, certo? Então vocês vão na Apple Store ou na Google Play para o Android, digitam o nome lá do aplicativo, eu quero baixar o WhatsApp, então digito o nome WhatsApp e ele vai aparecer lá na telinha para vocês, tranquilo? Ao aparecer na telinha, vocês vão clicar em cima e vai ter a opção. Se tiver a opção abrir, é porque o aplicativo já veio instalado no seu computador por padrão, certo? Isso acontece muito com o Facebook, com o Messenger do Facebook e até mesmo com o Instagram. Não acontece com o WhatsApp, não é comum acontecer, não vi ainda nos novos celulares, não sei como é. Mas aí vocês pegam o WhatsApp e veem que não está instalado no seu celular, no seu smartphone. Então você vai lá, vai na lojinha, vai lá na Play Store, baixou, tranquilo, vai ter a opção lá, opa, instalar este aplicativo. Então você clica em instalar, espera, ele vai baixar primeiro. Vocês vão esperar o processo de download. Quando acontecer o download, vocês vão efetuar lá a instalação, logo em seguida. Aí ele vai instalar tudo direitinho. Assim que a instalação concluir, ele vai aparecer o ícone no celular. Rafael, a instalação concluiu. Apareceu o ícone no celular? Não apareceu. Então é porque a sua instalação não foi concluída com sucesso. Assim como os programas não fazem a instalação também de forma correta em alguns momentos, o aplicativo também acontece
de ocorrer alguns erros, sendo que alguns aplicativos, na verdade, os celulares mais modernos já têm um controle de erro antes que isso aconteça, antes de terminar a instalação e aparecer o erro. Por exemplo, erro de armazenamento na hora da instalação do aplicativo é muito comum. Ah, Rafael, eu estou sem armazenamento no meu celular e tal. Olha o que é legal na instalação do aplicativo. Ele informa quais aplicativos você pode desinstalar, certo? Para suprir aquela necessidade que você tem. Ah, o armazenamento está ocupando isso, e são os aplicativos que você não usa tanto. Então você escolhe, seleciona os aplicativos, desinstala e instala o que você quer. Tem essa opção. Outra opção é você fazer uma limpeza de alguns arquivos que você não usa, como foto, vídeos que recebe muito em redes sociais que ficam arquivados lá, certo? Então você já faz essa remoção desse arquivo e instala. Mas isso é avisado previamente, coisa que em alguns programas de computadores mais antigos não era avisado, certo? Isso era bem complicado. Ele só dizia, o requisito mínimo de espaço é esse, tem esse espaço aí. Acontecia um erro, eles avisavam lá, mas às vezes até mesmo passava vários passos e só no final ele avisava. Mas nos aplicativos já acontece muito a questão do erro aparecer antes e você conseguir antecipar esse problema. Tranquilo? Então, programa é para computador, certo? Aqueles computadores que usam Windows e Linux, essas coisas, certo? É o programa. E o aplicativo é usado em smartphone, seja ele da Apple, seja ele da Lenovo, seja ele de Samsung, seja de que marca for. Tranquilo? Sistema. Sistema é uma espécie de software, certo? Que ele vai mesclar, ele vai ser uma espécie de programa, sendo com uma finalidade específica, certo? É um sistema, por exemplo, eu tenho um programa executável que eu vou instalar no computador, certo? Mas ele vai fazer o controle de finanças de um determinado escritório de contabilidade. Então, esse programa específico que vai fazer essa determinada função específica de fazer contabilidade, contar coisas ou fazer coisas financeiras, por exemplo, é denominado sistema, certo? Tá, vocês vão, muito comumente a gente vai no hospital, médicos, ou até mesmo em outros locais como a RH, fazer aquele negócio de cadastro de currículo, essas coisas, então sempre tem um sisteminha lá, né? A gente vai fazer uma entrevista de emprego, então eles abrem um sistema lá, certo? Que eles vão fazer o seu cadastro e tudo. Então esse sistema de cadastro, ele geralmente, quando tem essa denominação, foi instalado no computador e eles usam um lado o computador e armazenado em uma coisa que a gente chama servidor, que vocês vão ver no decorrer do curso, certo? O que é? Então foi feito esse armazenamento, foi instalado uma parte no computador da pessoa que usa e foi instalada outra parte no computador que vai receber as informações. Então isso tem a denominação de sistema. Aplicação. Aplicação se assemelha muito a o que é o sistema, mas não confundam. A diferença da aplicação para o sistema é que a aplicação ela não será executável, ela não será instalada no seu computador. Por exemplo, você que usa a Internet Bank, certo? Tem alguns bancos que não precisam instalar alguns protocolos de segurança. Você só usa o token lá, né? Uma espécie de pendrive lá para você acessar. Pronto, aquilo já é o suficiente, você só acessa e usa a aplicação. Então, assim, a aplicação nada mais é que uma espécie de sistema que você vai poder acessar via navegador. Pronto, basicamente isso. Então, por exemplo, eu falei lá nas aplicações, em algumas espécies de softwares anteriormente. Falei sobre o WhatsApp, falei sobre o Facebook, falei sobre o antivírus e falei sobre o Word. Tá, então vamos seguir a seguinte lógica. O Facebook, ele é o quê? Uma aplicação, um sistema, um aplicativo, um programa. O Facebook, ele se enquadra em dois tipos de software, certo? Na verdade, até três, dependendo dos computadores mais modernos, certo? Mas vamos lá, vamos usar só os mais comuns. A aplicação, ele vai se enquadrar quando ele for usado no computador e no navegador do seu computador. Então, ele vai se enquadrar como aplicação. Ele vai se enquadrar como aplicativo se ele for baixado do seu celular e for instalado no seu celular. Então, ele vai ser usado como aplicativo. Então, tranquilo? Então, dependendo do caso,
O software pode ser dois casos, aplicativo ou aplicação, certo? E lembrando, a aplicação, pessoal, é aquele tipo de software que vai ser usado no navegador. Sites são aplicações? Então, nem sempre. Então, a gente vai ter uma discussão mais na frente sobre isso, tranquilo? Então, você tem ideia do que seja hardware e software? Hardware é a parte física da coisa, né? É a parte física do computador, as partes dos componentes que fazem o computador funcionar. E software é a parte lógica. Falei sobre as subdivisões dele, os tipos, para vocês entenderem. Mas tem mais coisas, mas basicamente isso. Tá, então se liga aí que é a hora da revisão, tranquilo? Bom, pessoal, eu falei de hardware, que é a parte física do computador, os componentes eletroeletrônicos que fazem o computador funcionar, certo? O software é a parte lógica do computador, certo? Que vai ser a parte de programas, aplicativos, sistemas, até mesmo aplicação. Tranquilo? Então é importante que vocês saibam diferenciar. Anota lá no caderninho de vocês que isso vai ser com certeza um dos bizus que eu vou passar agora. Tá, naquele exercício de fixação, eu digo sempre dou os bizus, né? As dicas para vocês resolverem o exercício de fixação. Então dessa vez não será diferente. Então anotem o que é software, anotem quais são os tipos de software, anotem também a definição de hardware. É importante que vocês saibam os tipos de software, o que é cada definição, que isso pode cair. É muito importante vocês saberem disso, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Para o próximo conteúdo online eu vou falar sobre sistemas operacionais, certo? Sistemas operacionais podem ser quais tipos e o que? O que é isso? O que não é isso? Meu celular tem um sistema operacional, meu computador existe um sistema operacional. Então eu vou falar para vocês o que são os sistemas operacionais e eles são uma espécie de software, de hardware. Então dá uma segurada aí que próximo conteúdo online eu vou explicar sobre o que é os sistemas operacionais. Bom, pessoal, espero que tenha ficado clara a diferença de hardware e de software. E no próximo conteúdo online estaremos aqui mais uma vez. Valeu!